Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de genética, né? Hoje mais cedo a gente gravou aquela aula sobre uma breve introdução sobre o que seria a genética, né? Qual o objeto de estudo da genética, além da um breve histórico e além disso comentamos algumas aplicações do conhecimento da genética. E ainda deixamos de falar várias outras, né? Que normalmente eu tenho meu roteiro de apresentação e eu fui vendo depois o tanto de coisa que eu deixei de falar em termos de aplicação por causa que o nosso tempo é curto, né? Como é que eu poderia até estender um pouco mais, mas ia ficar muito prolongada a aula. Mas de qualquer forma não tem problema. As outras aplicações vocês verão comigo na disciplina de melhoramento de plantas e na disciplina de biotecnologia. Então vocês não vão perder nada, tá bom? Mas é porque a gente não, quando está dando aula online, a gente tenta ser mais objetivo possível, apesar de que tem algumas vezes a gente não consegue, né? Beleza, pessoal. Então esse capítulo aqui, eu creio que vai ser mais rápido do que o capítulo da aula mais cedo, né? Que é a aula número 1. Essa aula número 2 aqui, nós vamos falar um pouco sobre a variação e seu significado biológico. Né? Vocês lembram que a variação era um dos aspectos, um dos objetos de estudo lá da genética? Tinha a hereditariedade, né? E a variação. Né? E aí a gente vai ver como estudar essa variação, como perceber essa variação e como podemos utilizá-la a nosso favor, né? Ou se ela dificulta, né? Então, esse é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. E aí, nós vamos então iniciar com. Espera um momentinho. Com algumas definições, né? Primeira definição para a gente poder entender, começar a entender o que é genética. Obviamente, já viram genética lá no ensino médio, né? Alguns viram em maior profundidade, outros em menor profundidade. Mas então, vamos ter alguns conceitos básicos para que nós não nos percamos ao longo dessa jornada que nós vamos ter junto aí nesse semestre aí, ok? Então vamos com o conceito básico. O que é um caráter, né, pessoal? Então, caráter é um atributo biológico que identifica o indivíduo. Né? Então vamos supor assim, o braço é um atributo biológico do ser humano, as pernas, né? No caso, por exemplo, a cor da pelagem de animais, a cor da pelagem de bovino, a cor de pelagem equino, a altura de planta é um caráter? Sim, a gente pode utilizar a altura da planta para discriminar uma planta em relação à outra. A inserção da espiga, no caso do milho, por exemplo, né? A altura da inserção da espiga, a coloração do tegumento da semente, no caso de soja, né? Ou em tantas outras plantas e espécies, né? Então, são atributos biológicos que a gente utiliza para descrever, para caracterizar um dado indivíduo. A gente poderia colocar, por exemplo, um que a gente às vezes não pensa, teor de gordura no leite. O teor de gordura no leite de uma dada vaca. Então a vaca produz lá. A produtividade é um caráter? Sim, eu utilizo a produtividade para discriminar. Então a produtividade é um caráter. Além da produtividade de leite que eu posso utilizar o teor de gordura naquele leite. É um atributo biológico que eu posso utilizar para discriminar os indivíduos, né? E eu poderia citar vários seres humanos, por exemplo, aqui, ó, a cor dos olhos. Tem pessoas que têm olhos castanhos, né? Então, por exemplo, o caráter. Qual que seria o caráter? Cor do olho. Outro caráter em ser humano, cor do cabelo, né? Então, cor da pele. Então, isso são características ou caráteres, né, que a gente utiliza para discriminar, para separar os diferentes tipos de indivíduos daquela espécie, daquela população, né? Depende do seu objeto de estudo aí. Então seria isso, tá? Então a gente pode falar também em aves, a presença de asas, o comprimento da asa. Mas são tantas características que a gente pode citar aqui que a gente poderia falar a noite toda, né? Tolerância ou resistência ao alumínio, a bactéria, a fungo, a resistência a vírus, enfim. E aí a gente poderia falar a noite inteira. Mas eu acho que já deu para entender o que é um caráter, tá?
Agora, dito que é um caráter, muitas vezes o caráter está relacionado diretamente com o gene. É lógico que não existe uma relação direta de gene para caráter. Se for uma característica monogênica, a gente já vê isso mais lá no capítulo 5, a característica monogênicas, né, ou são poligênicas, lá na genética quantitativa, mas existe muitas vezes relação de gene com caráter. Mas agora vamos passar para uma outra relação, que é o fenótipo, tá? O que seria o fenótipo agora? Então a gente vou mudar o pointer, tá, pessoal, rapidinho. Olha aqui. Então a gente estava falando de caráter, né? É um atributo biológico utilizado para discriminar os indivíduos, tá? Separar os indivíduos. Ou categorizá-los, né? E está muitas vezes relacionado com o gene ou os genes, depende de uma característica quantitativa ou qualitativa. Nós vamos iniciar nossa disciplina com o mais básico, que é a qualitativa, poucos genes envolvidos, né? Pouca ou nula influência do ambiente sobre essa característica. E à medida que nós vamos aprofundando na genética, nós vamos desdobrando os horizontes, ok? E aí, do caráter, nós vamos perceber o fenótipo. Então vamos supor agora, lembra do que a gente falou, a cor do olho? A cor do olho é o caráter. E qual que é o fenótipo? O fenótipo é o castanho, o verde ou o azul, por exemplo. Né? Então, o fenótipo são as formas alternativas que se expressam um dado caráter, ok? A cor do cabelo. A cor do cabelo, como é que ela pode ser? Sei lá, pode ser castanho, pode ser loiro, pode ser ruivo, pode ser preto, né? Tem gente que tem cabelo cor pretinha, pretinha, né? Além disso, o formato do cabelo. Tem pessoas que têm um cabelo mais anelado, tem pessoas que são carecas, né? Tem as pessoas que não têm cabelo, né? Tem as pessoas que têm o cabelo o formato do cabelo, o cabelo mais liso. Então, o formato do cabelo, a forma do cabelo, a gente pode também elencar como se fosse o caráter. Mas se ele é liso, se ele é mais anelado, né? Aí já seria a forma como se expressa aquele caráter. Então aí já seria a forma como ele se expressa, é o fenótipo, ok? Então entendeu a diferença de um para o outro? O caráter é o atributo biológico. O fenótipo é a forma como aquele caráter se expressa. A altura, a gente falou de altura, né? A altura, a gente fala assim, ó, tantos centímetros, o ciclano é alto ou é baixo. Quando a gente caracteriza dessa forma, alto, baixo, tantos centímetros, já é o fenótipo, seja da planta, seja do ser humano, seja do animal, do boi, do equino lá, o que você quiser, entendeu? Então, isso é o fenótipo. Ficou bem claro, então, pessoal, a diferença de caráter para fenótipo? Porque isso é muito importante. Então, aquilo que nós observamos é o fenótipo, né? E o fenótipo você aprendeu lá já no ensino médio. O fenótipo ele é o somatório de dois componentes. Tem o componente que é genético e tem o componente que é ambiental. Vocês lembram lá no ensino médio? Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Vocês lembram lá? Então, nós vamos falar muito disso daqui, vamos aprofundar essas relações também na nossa disciplina, tá? Nos capítulos mais para frente. E dessa variação toda que nós observamos, ela é dita variação fenotípica. Portanto, se tem a variação que é a fenotípica, que é aquela que nós observamos, né? A gente falou, o indivíduo com olho castanho, um indivíduo com olho verde, o outro de olho azul, isso é uma variação fenotípica. Aí, daquela variação fenotípica, vocês já perceberam que tem uns que tem um olho mais castanho escuro, mais castanho claro, da mesma forma o verde, da mesma forma o azul, né? Então, tem um componente aí que é de ordem genética? Sim, tem um componente de ordem genética. Mas além do componente de ordem genética, tem o que é ordem ambiental, né? Então, é esse daí que a gente já está adiantando, que seria esse tópico aqui embaixo, que a variação fenotípica é o somatório da variância genética, ou variação genética, mais a variação ambiental. Cabe a ressalva ainda, né, já que eu fiz esse erro do fenótipo para cá, né, cabe uma ressalva ainda, que nós, os geneticistas, né, ou os melhoristas, nós trabalhamos com as variações que são genéticas. Por que a variação genética que nós trabalhamos? Porque ela é passada de pai para filho, nem que seja de uma forma integral, mas uma parte dela é passada de pai para filho. É herdável, né? Então, o que é herdável? É uma parte dela passada de pai para filho, às vezes nem na sua integralidade, mas ela pode passar parcialmente. Nós vamos falar isso de interações alélicas lá mais para frente, né?
Porque dependendo do tipo de interação allélica que tem, uma parte pode ser passada integralmente de pai para filho, mas uma parte pode ser não ser passada integralmente, né? Então, nós falaremos isso mais lá para frente, tá bom? Na variação genética. Mas, se a variação genética ela é passada de pai para filho, de pais para filhos, né? A variação ambiental já não é passada. E o que é a variação ambiental? A variação ambiental é qualquer variação que não seja herdável, né? Então, o que é uma variação que não seja herdável? Nutrição. Se você coloca mais nutrição na planta, mais nitrogênio, mais potássio, ou menos potássio, menos nitrogênio, isso aí é uma variação de ordem ambiental. Se você irriga mais, irriga menos. No caso de boi, também a mesma coisa. Se ele come mais pasto ou não, né? Se ele come mais forragem ou não, né? Então isso tudo aí são fatores ambientais. O calor é um fator ambiental, né? Eu não consigo passar de pai para filho, né? Essas características são do ambiente. Eu não consigo passar isso. Mas as de ordem genética, elas passam. Às vezes nem toda na sua integralidade, mas uma parte dela irá de pai para filho, de ascendente para descendente. E é nessa parte que nós, os melhoristas geneticistas, trabalhamos. Portanto, é de fundamental importância nós discriminarmos o que é de ordem genético e o que é de ordem ambiental. Porque o fenótipo, que é aquilo que nós observamos, né, uma parte dele não vai ser passada, que é essa daqui. Essa aqui é 100% não é passada. Essa daqui, uma parte dela é passada ou não, depende do tipo da estrutura da interação alérgica predominante na característica do genótipo daquele indivíduo que vai passar de pai para filho. Uma série de fatores que nós vamos falar ao longo da disciplina, tá? Mas esse daqui é passado de pai para filho, tá bom? Então a gente tem que discriminar, porque senão eu penso que posso estar promovendo ou realizando um melhoramento genético de uma planta, sendo que na verdade eu faço, nossa, que planta viçosa, que planta bonita que está ali no meu bloco de cruzamento, né, de obtenção das minhas progênies, e aí eu, por um deslize meu, a falta de percepção, né, naquela planta ela somente cresceu muito em relação à outra, porque ali o meu sistema de irrigação estava mais irrigando mais aquela região ali. Então aquela planta se sobressaiu em relação a uma outra, porque ela foi irrigada em maior quantidade do que outra. Então ela, por ter mais água, ela se desenvolveu mais, né? Então a gente toma muito cuidado com isso. Discriminar o que é de ordem ambiental e o que é de ordem genética. Então dessa forma nós iremos acessar o valor real genético do indivíduo, tá bom? E a gente aprende a disciplina na forma mais simples da graduação, né? Mas existem vários métodos mais complexos para você tentar acessar esse valor genético desse indivíduo, tá bom, pessoal? E aí a gente pegou esse gancho daqui para cá, né? Voltando lá no fenótipo, da variação fenotípica. Então vamos falar também de planta autógama e planta alógama, tá? O que é uma planta autógama? Como o próprio nome já sugere, auto vem dela, ela própria, né? E alo vem de uma coisa diferente, né? Então, o que é uma planta autógama? É aquela planta que ela se autofecunda. Mas não é simplesmente se autofecundar. Ela tem que ser predominantemente se multiplicar através da autofecundação. Então, de uma forma genérica, a gente pode classificar a planta autógama, tá? Autógama, como sendo aquela planta, né? Ou aquela espécie, no caso, né? A gente pode citar, por exemplo, a soja, são aquela espécie, aquela planta que realiza mais de 95% de autofecundação. Então, aquela planta que realiza mais de 95% de autofecundação é denominada, portanto, uma planta autógama. E isso é muito importante saber o sistema reprodutivo da espécie, sim. E a gente vai falar, vai entrar em maiores detalhes isso lá no melhoramento. Inclusive já está no canal aí, quem quiser ver a playlist de melhoramento, já tem lá os sistemas reprodutivos das espécies cultivadas. Então lá eu discorro o saber, né, do sistema reprodutivo, por que é importante você conhecer o sistema reprodutivo da espécie. Se é predominantemente uma planta autógama ou se é uma planta alógama. E temos até a planta intermediária, que a gente vê lá no melhoramento, né? Que é aquela que fica nem para o lado da alógama nem para o lado da autógama. Por quê?
A autógama a gente colocou uma definição mais clássica e genérica, que seria aquelas que realizam mais de 95% de autofecundação para a sua propagação, né, para a sua multiplicação, para a sua perpetuação da espécie. Pois bem, se essa daqui realiza mais de 95% de autofecundação, essa daqui, por outro lado, são aquelas plantas que realizam mais de 95% de fecundação cruzada. Então elas trocam pólenes. Os pólenes estão lá voando. Então aqui eu citei o caso da soja, né? E aqui no caso da lógama eu posso citar o caso do milho. Não tem exemplo mais clássico do que o milho, de planta lógama. Um água aqui. Então, a planta alógama, por ter mais de 95% de fecundação cruzada, né? As estruturas das populações alógamas, em termos de variabilidade genética, é muito maior a variabilidade genética nessas populações alógamas quando comparada à variabilidade genética das plantas autógamas, tá bom, pessoal? Então isso é muito importante, mas isso eu vou falar agora, eu falo lá em melhoramento. Quem tiver curiosidade é só olhar no canal, na playlist de melhoramento que já está aí disponível para vocês, tá? Então é isso daí, basicamente é planta autógama mais 95% para cima de autofecundação. Planta alógama, 95% para cima de fecundação cruzada. Ah, Ramon, e aqueles outros demais aí, os tantos que ficam nesse meio? Aí são chamadas de plantas autógamas, com elevada alogamia, ou plantas alógamas com elevada taxa de autogamia, né? São plantas ditas como intermediárias. A gente pode citar, por exemplo, o sorgo, o algodão, o café canéfora, são alguns exemplos de plantas intermediárias, tá? Pois bem, então continuemos aqui um conceito também interessante, que é o clone. Por quê? Você deve ter aprendido talvez já no ensino médio, não tenho certeza, né? Que depende do seu professor. Mas o clone, na verdade, é um indivíduo que ele é oriundo de outro, né? Portanto, esse clone, ele geneticamente, ele é idêntico ao original, né? E tem o caso famoso da ovelha Dolly, né? Em que, você lembra que da aula passada foi de aplicações? Eu nem falei o caso de clonagem, né? Da ovelha Dolly, da vaca Vitória, que foi desenvolvida aqui pelo pessoal da Embrapa, aqui no Brasil, né? Que são clones de animais, nesse caso, por exemplo, que eu estou falando, da ovelha Dolly e da vaca Vitória. Mas o clone, ele é já utilizado em plantas há muito tempo. Então, por exemplo, você pode fazer clones, né? De laranjeira, de limão, de batata, de banana, de morango, de cana, de mandioca. Isso tudo são espécies que permitem a propagação via sexual, portanto é possível a obtenção de um clone. Então o clone é uma planta descendente de outra, né? Muitas das vezes, né, no caso de, vamos voltar ao caso específico, caso de planta, tá? Propagada via assexuada, portanto, geneticamente igual à planta matriz da qual ele se originou. Tá bom? Isso não quer dizer que o fenótipo do clone é idêntico à planta matriz. Porque você se recorda que a gente acabou de dizer que o fenótipo é o somatório de genótipo mais ambiente. Né? Mas eu posso dizer 100% de certeza para vocês que o clone, em termos genéticos, ele é igual à planta que ele originou, ok? Então, essas definições são importantes para a gente poder compreender o raciocínio que virão daqui para frente, nos próximos capítulos, tá bom? Bem, então a gente percebe que o fenótipo é aquela parte que a gente visualiza, né? Que é sensível aos olhos, se eu posso dizer dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, para os senhores e para as senhoras que estão me assistindo nesse momento. Tem como promover o melhoramento de alguma coisa se não tiver variabilidade fenotípica, genotípica? Tem como promover o melhoramento? Não tem. Por exemplo, se eu pretendo selecionar plantas laranjas, plantas com flores laranjas, porque para mim a flor laranja, por exemplo, é muito mais bonita que outra planta com flor branca. Né? É uma questão de gosto. Chutando qualquer possibilidade aí, tá?
Eu não tenho preferência de cor de flor, não, mas foi só um exemplo meio que aleatório na minha cabeça aí. Então, se eu desejo flores laranjas, né, e na minha população eu não tenho alelos de cor que promovem a cor laranja ou a cor branca, como é que eu vou fazer esse tipo de estudo? Né? Por quê? Eu não falei, eu estou lembrando aqui que eu omiti uma informação aqui. Vocês se recordam que eu falei o caráter estava vinculado a gene, não era? O fenótipo muitas vezes está vinculado aos alelos. Assim como o fenótipo são formas alternativas de expressão de um dado caráter, os alelos são formas alternativas dos genes. Né? Então, por exemplo, você aprendeu lá no ensino médio lá, o azão e o azinho. Lembra? Então o gene é o gene A. Mas o gene A ele tem duas formas alélicas. Ele pode ser a forma alélica do alelo azão e pode ser a forma alélica do alelo azinho. Tá certo? Então por que eu estou falando disso? Teria como eu selecionar, eu desejo, já voltando agora no meu exemplo aqui, né, da variabilidade genética. Teria como eu selecionar flores brancas, não, flores laranjas, que eu gosto, né? Teria como selecionar as flores laranjas, que é aquela que eu desejo, que eu acho muito bonita. Numa população de flores brancas, se a flor laranja não estiver presente ali, porque se numa população for todo mundo flor, naquelas flores ali, né, forem todas flores brancas, como que eu vou tirar dali uma flor laranja para eu promover o melhoramento, a seleção a partir daquelas plantas ali presentes? Não tem jeito. Então, a variabilidade genética ela é de extrema importância. Porque vamos supor outra situação aqui. Uma doença hoje não é tão importante no milho, mas vai que passa daqui a 10 anos, pode acontecer o efeito estufa, né? Uns falam que não, outros falam que sim, mas a gente está vendo que está acontecendo sim um aquecimento global. Se ela é devido à emissão de gases, dióxido de carbono ou de outros gases, alguns estudos falam que sim, outros falam que não, mas um fato é, está acontecendo o aquecimento global. A gente só vai fazer a análise das normais climatológicas desse último século. Né? E aí vamos supor que continue nesse ritmo aí e algumas variedades de plantas que existem hoje não consigam sobreviver. Né? E aí, se eu tenho uma variabilidade genética numa outra localidade, de algum tipo de variedades ali presentes, de milho, estou falando no caso, por exemplo, de milho, né? Que são resistentes, olha o que eu posso fazer. Aqui na minha população, aqui no Brasil, não tem. Mas vamos supor que lá no México eu tenho plantas de milho que são resistentes ao calor. Então eu posso pegar aquela variabilidade genética que existe lá no México e colocar nos meus blocos de cruzamento aqui no Brasil. E aí eu faço o processo de seleção, né, de obtenção de progênitos, de avaliação, de seleção e de mais tarde recombinação. E aí eu faço um processo de melhoramento da minha população. E aí dessa forma eu continuo com o cultivo do meu milho. Então, eu tenho que ter variabilidade genética da minha população, seja para qualquer tipo de característica. Nós citamos o caso da flor laranja, né? Mas citamos também o caso do aquecimento global, mas podemos citar N exemplos. Pode ter alguma situação também hoje, vamos supor, um dado tipo de alimento, ele não tem uma quantidade ideal de proteína. E aí, na minha população lá, numa outra população de um outro país, né? E eu vou lá, entro em contato com o pessoal e falo, você poderia mandar para mim esse material que você tem, que para mim seria interessante. E eu posso fazer um melhoramento na minha população a partir da variabilidade genética existente nesse tipo de característica. Entendeu? Para ter melhoramento genético, tem que ter variabilidade genética. Né? Mesmo que aquela variabilidade genética não seja importante naquele momento, talvez não seja importante naquele momento, mas quem sabe daqui a alguns anos não será importante. A gente não tem bola de cristal? Eu não tenho. Você tem bola de cristal? Você tem algum seu eu do futuro que veio para te dar uma dica aí? A gente não tem, né? Mas enfim, tem que ter variabilidade genética. Portanto, né, surge um conceito muito interessante que seria os bancos de germoplasma. Mas antes de falar do banco de germoplasma, que seriam os locais onde a gente pode armazenar essa variabilidade genética para trabalhar com ela ou agora no presente ou no futuro,
É interessante definir o que é germoplasma. Germoplasma, portanto, é um conjunto representativo de indivíduos ou de genótipos de uma dada espécie. Então, um conjunto de indivíduos, né, de uma dada espécie que seja representativo, né, às vezes nem é tão representativo assim, mas um conjunto de indivíduos ali ou de genótipos de uma dada espécie que você possa trabalhar em cima dela é considerado como germoplasma. Eu, por exemplo, tenho um germoplasma lá meu de milho e de feijão, lá no Instituto Federal onde eu trabalho, do Triângulo Mineiro, né? No Campus Uberaba, fazendo propaganda aí. Inclusive a gente teve nota 5, hein? Ó, essa é a responsabilidade de vocês, né, galera? A gente teve nota 5 no ENAD, hein? Você lembra do conceito lá da agronomia? Então 5 é o máximo, então a gente tem que manter essa nota alta aí, hein? Depende de vocês aí. Nós, professores, fazemos nossa parte, mas também vocês têm que fazer a parte de vocês, né? Então, pessoal, voltando à matéria, né? O germoplasma, então, é um conjunto de genótipos ou indivíduos representativos de uma dada espécie, tá bom? E aí, essa conservação dessa variabilidade genética, esse conjunto de indivíduos aí, né, que eu falei que eu tenho lá no Instituto Federal, lá onde eu trabalho, tanto de milho quanto de feijão, essa variabilidade genética, essa pode ser conservada na forma in situ ou ex situ, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Normalmente, in situ é no próprio local de origem daquela espécie. Por exemplo, lá no México, né, que é o centro de origem, segundo alguns historiadores, né, e pesquisadores que dizem a respeito do milho, que lá foi o centro de origem do milho e diversidade, existe um parque nacional do milho. Então você conserva aquela espécie na própria natureza dela e faz um monitoramento daquela variabilidade genética, né? Você lembra lá na aula a número 1 que eu falei sobre monitoramento da variabilidade genética para ver se está perdendo alguma variabilidade, perdendo alguma espécie, seja da fauna ou da flora? Pois bem, isso é um tipo de conservação do uso da genética lá no México, para você monitorar as espécies ou subespécies nativas do milho que tem lá. Olha que legal, né? Então essa é uma conservação in situ, no próprio local de origem, né? Normalmente a gente vê muito isso em parques nacionais. Então esses parques nacionais grandes aí, onde tem monitoramento, né, dessa fauna e dessa flora, pode ser considerado como tipo de uma conservação feita in situ, ou seja, no próprio local, tá bom? E agora, essa conservação ex situ, ou seja, fora do local, né, fora do local de origem. E é aí que nós entramos no conceito do banco de germoplasma. Porque toda vez que a gente fala que a conservação ela é feita fora do local de origem, muitas das vezes essa é realizada em locais distantes fisicamente mesmo falando, né? E aí surgiu esse conceito. Por quê? Você pensa, banco, o que é um banco? Um banco, você fala assim, ó, não está no dia a dia aí e tal, vou lá no banco. Então você já pensa no banco é um local onde guarda dinheiro. Então o banco germoplasma é um local onde guarda material genético, né? Seja na forma de semente, seja na forma de caule, seja na forma de qualquer coisa que é possível perpetuar aquela espécie. Que daqui a pouco a gente fala sobre isso daí, tá bom? Então, o banco germoplasma é aquele local onde vai guardar a variabilidade genética daquela dada espécie, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil tem o Senargem, né, que é vinculado à Embrapa, né, que é uma das divisões da Embrapa, que a Embrapa é muito grande, né, que é um local onde especificamente tem tem a preocupação de guardar uma variabilidade genética de várias espécies que existem aqui no nosso país e fora do nosso país também, que é utilizada essas espécies, né, na nossa agricultura. Então isso é muito interessante, porque você pode utilizar essa variabilidade para os programas de melhoramento, para a resolução de alguns problemas futuros que podem acontecer. Mas não somente existe aqui no Brasil, né? É o Senargem, por exemplo, que eu citei aqui, que está lá em Brasília, né? Mas poderíamos citar também, por exemplo, a Embrapa Milho e Sorgo. A Embrapa Milho e Sorgo, ela guarda a variabilidade genética lá do milho, né? Então tem uma grande variabilidade genética. Pode considerar um banco de germoplasma do milho lá em Sete Lagoas, né? Onde fica a Embrapa Milho e Sorgo. Então é interessante esses locais onde são encontrados ou armazenados essa variabilidade genética, né?
Existe no mundo inteiro outros locais? Com certeza, né? Existe o CIMMYT, o CIAT e vários outros ao redor do mundo inteiro, que são grandes centros de pesquisa, que além de realizar suas pesquisas rotineiras com melhoramento, com entomologia, com fitopatologia, mas principalmente com a conservação daquela variabilidade genética de uma dada espécie qualquer. Ok, pessoal? Então, isso é o banco de germoplasma. E existe até um banco de germoplasma que é o maior do mundo, que talvez vocês já tenham visto na internet aí, Svalbard Global Seed Vault, que é o banco mundial, vamos dizer assim, né, de sementes que fica lá, o silo mundial de sementes que fica lá em Svalbard, que é na Noruega. Então é um silo que ele foi construído para guardar sementes das plantas, né? E lá fica é legal pra caramba, porque ele fica dentro da montanha, escavaram um túnel dentro da montanha, onde tem 3 grandes túneis, né, silos, lá no final. Esses grandes silos que tem lá no final, o pessoal guarda sementes que são provenientes do mundo inteiro. Então tem dos Estados Unidos, tem do Brasil, tem da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, do Canadá, enfim. E é muito legal porque eles guardam a variabilidade genética do mundo inteiro. E por que eles pensaram em fazer isso lá? Porque a gente sabe que, infelizmente, o ser humano entra em guerra, né? Em alguns países que a gente sabe aí, e, infelizmente, essas guerras podem destruir esses bancos de germoplasma que são nativos do próprio país, né? Pode ter com uma catástrofe ambiental que pode dizimar aquela variabilidade genética lá de uma dada localidade. Então, quando eles pensarem em pegar essas sementes e levá-las lá para a Noruega, é porque lá estaria completamente isolado de qualquer tipo de conflito, isolado de vulcões, de terremotos, e ficaria dentro lá da montanha, isolada pelo permafrost, que é uma camada de gelo, vamos dizer assim, que nunca derrete. E lá dentro desses grandes silos lá, né, desses 3 grandes silos, a temperatura chega a menos 18 graus centígrados. E mesmo que por um acaso acabe a luz lá, né, vamos que acabou a energia elétrica, aquela camada externa do permafrost, que é a camada de gelo que nunca derrete, abre aspas, né, que nunca derrete, ela conserva a temperatura ali dentro daquelas sementes em torno de menos 6 graus centígrados. Então vocês veem que é uma coisa bem pensada e legal, né? Que com certeza dá para guardar essa variabilidade genética durante muito e muito tempo, né? Então, feitas essas considerações do banco de germoplasma, vamos ver algumas das suas atribuições. Vamos lá? Primeira atribuição aí, deixa eu até beber uma água que falei demais. Primeira atribuição, prospecção e coleta. Bem, o que seria prospecção? Prospecção nada mais é do que você fazer um estudo prévio antes de você ir de fato naquela localidade, naquela região, para coletar o material de interesse. Então vamos supor, eu trabalho aqui com soja. E aí eu não tenho uma variabilidade genética no meu banco de germoplasma, nas minhas populações que eu trabalho, e surgiu uma doença que não era de se preocupar até o presente momento, mas começou a dar uma doença que era dita como secundária, começou a dar muito problema e se tornou primário. E eu não tenho variabilidade genética na minha população ali. E aí o que eu faço? Eu sei que o centro de origem de diversidade genética da soja é lá na China. Vamos supor que eu não encontre nenhum outro local. E aí eu penso, poxa, eu vou lá na China, né? E vou fazer minha prospecção, vou fazer minha coleta lá. Mas olha o tamanho da China. Pega um mapa aí, criatura, e olha o tamanho da China. Você vai simplesmente cair em qualquer lugar lá da China e você acha que vai encontrar um bocado lá de soja para você? Não. Você tem que fazer um estudo prévio de onde você vai, como vai ser a logística da coisa, que seria a prospecção, para você ter êxito na sua coleta, né? E na próprio procedimento de coleta, você tem que ter muito cuidado também. Porque não é simplesmente pegar, sair correndo assim, igual uma draga aleatória. Não. Você tem que colher numa quantidade não muito grande e nem muito pequena. De tal forma que aquela amostra que você está levando ali, né, que você coletou,
seja representativa, porque aí sim você vai estar sendo eficiente na sua coleta. Porque se você faz uma coleta de qualquer jeito, então você vai ter problema no tamanho da sua amostra, né? Então não vai ser uma coisa muito adequada. Então seria o primeiro passo do banco de germoplasma, a primeira preocupação, uma das atribuições, né? A prospecção e a coleta, tá bom? Outra preocupação aí, galera, introdução, intercâmbio e quarentena. O que é introdução? Introdução é a coisa mais simples. Você pega uma espécie que não é nativa, muitas vezes não é nativa, né? De uma dada localidade, ou pode ser também, depende do que você estiver trabalhando, né? Que ela não é nativa daquela localidade e você vai introduzir numa outra localidade. Então, introduzir é você pegar uma planta que não é nativa daquele local e colocá-la naquele próprio local. Então, isso seria introduzir, né? E aí temos alguns inconvenientes, né, desse processo de introdução. Por quê? Né? Tanto no processo de introdução quanto no intercâmbio. Vamos pegar o de intercâmbio também, que eu já puxo o gancho dos dois aí. O intercâmbio é a troca de materiais genéticos entre bancos de germoplasmas, ok? Então, quando tem troca de material genético entre um banco de germoplasma com o outro, aí você entra em contato lá com o curador, que é o responsável pelo banco de germoplasma lá. Rapaz, estou precisando de uma semente sua aí, que eu vi que ela tem resistência a uma dada doença fúngica aqui. Você manda um bocado para mim, aí ele vai, manda um pouco para você, e você pode ceder um pouco do seu material genético para ele também, se ele solicitar. Então, o intercâmbio, é a troca. E aí, tanto na introdução quanto no intercâmbio, deve ser feito esse procedimento denominado quarentena. O que é quarentena? Você vai pegar esse material genético que ele veio ou pela introdução ou que ele veio por intercâmbio e você vai dar uma estudada nele para ver se não está vindo junto planta daninha, se não está vindo junto fungo, bactéria, vírus, nematóide. Então você faz todo esse tipo de estudo antes, né, na quarentena, antes de você colocar esse material no seu solo, né? Então se for esse material que você está pedindo lá da China, se for que eu entrei em contato com a pessoa lá da China, ela mandou para mim. E aí eu tenho que fazer estudo antes de colocar aqui no Brasil, porque vai que eu estou introduzindo uma doença que não tem aqui no Brasil. E aí? E aí o serviço da quarentena ele pode ir até além disso que eu falei, né? De você ter um laboratório de bacteriologia, né, de micologia ou de fitovirologia, para que você possa estudar se está vendo alguma coisa de algum fitopatógeno associado. Mas você pode ver um estudo também na quarentena do impacto ambiental desse novo material no seu ecossistema. Porque às vezes aquele material que você está introduzindo não tem predador, ou não, sei lá, ele pode ter, se não tem o predador, alguma coisa que degenere ele, o próprio processo biológico dele, ele pode multiplicar de tal forma que pode alterar um ecossistema como um todo. Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Isso aqui é muito perigoso, né? Ok, então continuemos. Item 3, caracterização. Poxa, o próprio nome já ajuda. O que caracterizar? Você vai elencar os atributos que aquele material tem. Então, depois que você fez a coleta lá, você vai pegar e simplesmente vai pegar aquele saco, joga lá na câmara fria lá. Você vai fazer isso? Lógico que não. Você teve todo um trabalho, todo um zelo de ir lá, coletar e tudo mais. E aí simplesmente você vai jogar de qualquer jeito? Não. Você tem que pegar o material, faz a caracterização. Altura da planta, tanto. Resistente à doença, tanto. Vai dar nota. Coloração do fruto, coloração da semente, tamanho do fruto. Então você vai descrever, vai caracterizar aquela planta, porque vamos supor que você trabalha com melhoramento. Assim, no seu banco de germoplasma, além de você estar preocupado com a variabilidade genética, você está associado a um programa de melhoramento, que é o que muitas das vezes acontece, né? Se você não tiver caracterizado os materiais que você tem disponível, o leque de opções que você tem, como que eu vou ser eficiente no meu programa de melhoramento? Aí às vezes eu vou lá entrar em contato com o pessoal lá dos Estados Unidos de um material, sendo que na verdade eu já tinha coletado lá na China, né? Eu já tinha coletado lá na China, já estava lá no meu banco de germoplasma, lá na minha câmara fria. Mas por eu não ter feito a caracterização daquele material, eu estou perdendo tempo e dinheiro. Então a caracterização é muito importante também, tá, pessoal?
E além do mais, com a caracterização, muitos dos curadores são responsáveis pelo banco de germoplasma, eles publicam nos sites dos bancos de germoplasma, e isso faz com que outras pessoas de outros locais, né, entrem em contato e façam esse procedimento do intercâmbio, que você pede material e você troca material genético um com o outro, né, sementes. Qual tipo de material genético que é possível trocar, né? Que aí vai entrar já na conservação. O que é possível armazenar, conservar, né? Semente é um tipo, né, que você pode fazer. Você pode conservar o material em vivo também. Você pode deixar ele no próprio local. Vamos supor que você lá no banco de germoplasma seu, você delimitou algumas áreas para que as plantas cresçam ali e se multipliquem. Então está sendo em vivo, né? Você pode também fazer a conservação desse material através de cultura de tecido. Eu nem falei, né, cultura de tecido na primeira aula, mas estou falando agora, porque é uma da aplicação dos conhecimentos de genética. Então você vai conservar através de pequenas partes, sejam pequenas células ou um grupo de células, aquele material genético em tubos de ensaio, gente. Então esse tipo de conservação é feito em, por exemplo, em batata, em banana, em mandioca, né? Morango. São algumas espécies aí que eu lembrei agora que faz um tipo de conservação in vitro, que é outro tipo de conservação também. Né? Nesse grupo das sementes que nós falamos aí, existem duas grandes classificações quanto à semente. Temos as sementes que são denominadas ortodoxas, que são aqueles tipos de semente que elas aguentam uma dessecação a níveis baixos de umidade, né? E também aguenta baixas temperaturas. E como consequência, se ela consegue ser armazenada por baixas temperaturas e uma baixa umidade, ela pode ser armazenada mais tempo. Isso são as sementes ortodoxas. Por outro lado, nós temos as sementes, exemplo da ortodoxa antes, né? Semente de milho, semente de soja, de feijão, tá bom, trigo, tá. Esse exemplo agora de semente outro tipo de semente. Falamos da ortodoxa, agora eu falo das recalcitrantes. As recalcitrantes, elas são aquelas sementes que, ao contrário da outra, não toleram dessecação. Então precisa de um nível de umidade maior para ser armazenada e temperaturas mais elevadas. E o que você acha que vai acontecer isso? Temperatura elevada e umidade elevada, a planta vai começar a degenerar rapidinho, né? Porque o processo de respiração celular está moendo ali, né? Então ele está acelerado. Como consequência disso, a durabilidade no banco de germoplasma de uma semente recalcitrante é muito menor, é uma questão de semanas e de meses, dependendo da espécie, quando comparada às ortodoxas. Tem sementes ortodoxas, segundo alguns relatos, que durou um século. Então a gente vê como que o negócio é discrepante, né? A ortodoxa da recalcitrante. Uma coisa que eu gostaria de fazer uma ressalva também, que eu não me recordo se já falei isso lá na aula de melhoramento, porque lá no melhoramento eu falo um pouco de banco de germoplasma também, mas vou falar aqui porque me veio à cabeça agora. E aí fica bom que fique nas duas, né? Viu agora, vai vir depois também. Na conservação, vocês se me recordam que eu falei que é possível a conservação in vitro, né? Só que a conservação in vitro, ela tem vantagens e desvantagens. Qual que seria uma vantagem? Se você está conservando material in vitro, você está isolando de qualquer tipo de fitopatógeno, de praga, que pode atacar aquele material e degradá-lo. Né? Óbvio, está lá em placas de PET, tubos de ensaio, né? Então é um meio 100% controlado. Mas o meio de cultura é problemático. Por quê? Na cultura de tecidos, temos grandes problemas na adequação do meio ideal onde vai ser cultivado aquele propágulo. Né? E muitas das vezes esse meio, que às vezes não é o ideal quando comparado a uma planta na natureza, né? Ele induz a alguns tipos de variações daquela célula original. Essas variações que acontecem no cultivo in vitro é chamado de variação soma clonal, ok? E a variação soma clonal, ela pode ser basicamente de 3 tipos, né? Que essas alterações que acontecem nesses materiais que estão sendo conservados, né?
na cultura in vitro, por exemplo. Primeiro tipo de variação somaclonal, temos a fisiológica, depois a epigenética e depois a genética, tá bom? 3 tipos. Então vamos começar com a fisiológica. Então vamos imaginar uma situação aqui que eu sempre falo em sala de aula, aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu tinha uma planta, né, que ela, originalmente, ela era de flor azul, tá? E eu coloquei lá no meio de cultura, belezinha e tal. E aí, quando eu peguei essa planta e levei lá para o campo, eu percebi, antes de levá-la para o campo, né, que ela era azul, e coloquei na placa de Petri, ela começou a mudar a cor dela. A cor dela era vermelha. E agora? Ela originalmente era azul, e depois, com o cultivo in vitro, ela se tornou vermelha. Mas, para nossa surpresa, quando nós plantamos esse seedling, né, lá na casa de vegetação, ela voltou a ser azul, o original. Então, esse tipo de variação, ela é denominada variação fisiológica, porque foi a inserção de algum elemento químico presente naquele meio de cultura que fez com que alterasse alguma rota metabólica ali, né? E dessa forma a planta temporariamente manifestou a coloração avermelhada ao invés da azul. E ao ser retirada aquela planta daquela situação, ela voltou às suas condições normais e suas rotas metabólicas voltaram ao normal, portanto ficou da cor azul. Beleza? Ok, então essa foi a fisiológica. Vamos para a segunda situação. A epigenética. Epigenética, falsa, né? Falsa genética. Como que nessa situação? Tínhamos originalmente uma planta que era azul. Levamos para o meio de cultivo in vitro e ela ficou vermelha. E aí, olha que curioso. Pegamos essa planta que era vermelha, levamos para a casa de vegetação e ela permaneceu vermelha. E aí? Será que ela é genética ou epigenética? Eu já disse que é epigenética, já dei a dica, né? Por que eu denomino que ela é epigenética? Por quê? Ela permaneceu vermelha, não foi? Mas na hora que eu colhi as sementes daquela planta, né, a geração filial voltou a ser azul. No que ela voltou a ser azul, aquela alteração não passou de pai para filho. Portanto, essa alteração, por não ter passado de pai para filho, ela é chamada epigenética. Então já ficou claro de entender a genética. Se a epigenética ela não passa de pai para filho, na genética passa. Então, na genética, como é que seria na genética? Na genética, ela era a planta originalmente azul, virou vermelha, com o cultivo in vitro, levei para a casa de vegetação, ela permaneceu vermelha, e quando eu verifiquei nas sementes daquela planta, na geração filial, as plantas ali eram de coloração da flor vermelha. Então, viu a diferença da genética para a epigenética? Na epigenética não passa de pai para filho, na genética passa de pai para filho. Mas em ambas situações ela permanece vermelha. Qual que seria a explicação dessa? Na epigenética, aconteceu alguma alteração no processo de expressão gênica. Tá? Então foi alguma coisa no processo de expressão gênica que permaneceu naquela única geração. Ao passo que na genética, ela aconteceu uma alteração inclusive nas células germinativas. Então, nas células gaméticas. Por isso que é passado de pai para filho na genética. Ficou claro, pessoal, a diferença de um para o outro? Se não tiver ficado claro, vocês mandam mensagem para mim, por favor, aí, beleza? E o último tipo de atribuição do banco germoplasma, né, que seria o item 5, multiplicação e regeneração. Como o próprio nome já sugere, multiplicar é você aumentar a quantidade de alguma coisa. Você vai multiplicar, né? Multiplicar os pães, multiplicar os peixes, não é? Foi o que Jesus fez lá, multiplicou os pães e os peixes. Então, é a mesma coisa aqui também, né? Aqui você pode multiplicar também as sementes. Então, vamos supor que uma pessoa lá, sei lá, da Europa, fala um país aí da Europa, não tem como vocês falar, né? Mas Portugal. Vai lá o pessoal lá de Portugal, por favor, vocês poderiam me enviar um pouco de semente de milho que você tem aí? Aí eu falo assim,
No momento eu não posso porque eu tenho uma quantidade restrita de sementes, mas eu vou multiplicar e mandarei para você, né? Então, multiplicar é aumentar a quantidade, para que seja possível, por exemplo, o intercâmbio, né? E regenerar. Regenerar é um procedimento que nós fazemos, né? Que consiste em você pegar aquele material que está conservado há muito tempo, seja através de semente, seja através de caules, seja através de anteras, seja através de partes vegetativas, ou cultivo in vitro, qualquer tipo de material que você conserva lá, ele com o tempo vai perdendo vigor, pessoal. Então, nós, de tempos em tempos, né, temos que pegar esses materiais que estão conservados, plantá-los, levar para o campo mesmo, fazer com que multiplique novas sementes, e essas novas sementes nós que iremos armazenar essa nova progênie, esses novos filhos. Porque você aumenta o vigor nesse procedimento, o vigor fisiológico, né? Então, dessa forma, você regenera aquele material. E é curioso, em termos de mutação, né, ou de perda de vigor, as plantas que são conservadas in vitro, elas têm que ser regeneradas com muito mais frequência do que aquelas que são conservadas através de semente, né? Então, é interessante notar esse procedimento aí, beleza? Então, prospecção e coleta, introdução, intercâmbio e quarentena, caracterização, conservação, multiplicação e regeneração. Ficou alguma dúvida? Falei rápido demais? Nossa, deu 50 minutos. Olha, eu pensei que ia ser mais rápido hoje. Fiquei só 3 slides, né? Só 3 slides, fiquei 50 minutos falando. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pelo amor de Deus, não fiquem com vergonha, manda pra mim, que eu tendo um tempinho aí, eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá? Manda lá no grupo de WhatsApp, pode mandar nos comentários, pode mandar e-mail, pode mandar no Virtual If, que pra mim não tem problema algum responder as dúvidas, tá? Às vezes eu só demoro um pouquinho por causa de uma questão mesmo de prioridades que vão surgindo aí pra resolver, tá bom? Mas é isso daí. No mais, eu espero que tenha sido útil essa breve aula que nós tivemos aí. Obrigado pela presença de vocês, né? E até a próxima aula, se Deus quiser, que será a nossa aula de ácidos nucleicos. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos gravando mais uma aulinha para vocês, ok? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.